Mergulhador presente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda, o podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e estou aqui com a professora doutora Tiziana Paiva mais uma vez, a nossa Tice, que é uma das maiores referências no Brasil de sofrimentos extremos. E hoje a gente vai falar, né, Tice, sobre a mentira que de tão contada ao longo do tempo se tornou verdade. Qual é essa mentira, esse Vamos mito? lá. É isso, né? Eu acho que a gente precisa falar disso. Esse podcast que se propõe, né, a sair da borda e mergulhar. A gente vai realmente, né, tacar o dedinho ali para a gente poder desconstruir algumas ideias que é muito importante você que é profissional, você que é terapeuta, psicólogo, estudante, né? Você que oferece teu trabalho, teu serviço, a gente não pode falar isso mais. Eu acho que esse é um dos episódios mais importantes, né, Tice, num ponto de vista de que não pode estar atuando com isso se estiver contando essa mentira por aí, né? E que é suicídio, depressão. Depressão é suicídio, né? Ou melhor, suicídio é depressão, né? O efeito da depressão. Essa é a tal da mentira contada tantas e tantas vezes que a gente acabou incorporando isso e fala-se, né? Quando, por exemplo, em campanhas de prevenção ao suicídio é comum dizer depressão, isso, e a depressão é uma doença, etc e tal. Que a gente entende, né? Do que ponto de vista se parte. Nós aqui, como estamos falando com profissionais, a gente vai precisar dar uma aprofundada nessa história aí. A gente tá falando, a gente tá, né, até fazendo essa brincadeira que foi contada tantas vezes que virou verdade, porque a gente escuta isso muito de profissionais, né, inclusive de médicos, de psiquiatras, né, de vários profissionais da área da saúde. Então, por isso que a gente brinca que acabou se tornando verdade, porque até pessoas da área acabam, né, disseminando, né, esse mito, assim. Acho que o ponto de partida é a gente definitivamente falar da multifatorialidade do suicídio. As pessoas não são somente córtex pré-frontal. As pessoas não são só um aspecto biológico. As pessoas são aspectos culturais, sociais, relacionais, né? Então, esse conjunto do que é que nós somos que é o ponto. Então, não estamos aqui para dizer que a depressão não existe, né? Que é uma falácia, não é. Mas é uma falácia, sim, dizer que quem está pensando em tirar a própria vida tem depressão, ponto. É reduzir o ser humano a um aspecto dele, né? É reduzir o ser humano a um aspecto. Então, tem diversas pesquisas que já se debruçaram a respeito disso, né? Acho que a gente trouxe até umas aqui para estar citando e estar engrossando o caldo aqui dessa discussão, mas é muito partir disso, né? Da gente quebrar com o seguinte estigma, com essa questão de que o problema do suicídio é individual, é aquele indivíduo que tem uma questão biológica ali e que do funcionamento dele e qual é a consequência disso, né? O resultado é medicação, né? Ou seja, o caminho natural, a resposta natural é medicação. E se medicação de fato resolvesse os números de suicídio, a gente não estava resolvido, estava num bom caminho e de fato isso não procede, né? Então, por isso que a gente fala, não necessariamente, né, decorrente de uma depressão, né, ou definitivamente, né, e eu acho importante mesmo a gente trazer os dados, né, porque eu acho que, eu lembro, na verdade, tu já comentou que em rede social já tem discussões, né, tô trazendo a ciência, ainda assim existe, né, as pessoas refutando com essa visão, porque ela se tornou tão verdade que mesmo com dados é difícil a pessoa aceitar, porque para ela aquilo é uma verdade tão absoluta. E aí eu me lembro, né, daquelas postagens que a gente vê também, né, de pessoas famosas que cometeram suicídio, mostrando fotos de dias ou pouco tempo antes, né, de acontecer e falando, né,
a gente nunca sabe, né, como é que a pessoa tá e tudo, e depressão não é brincadeira, ou seja, é o tempo todo associando o suicídio com a depressão, e isso vai alimentando, né, esse mito de que sempre que a pessoa cometeu suicídio é porque ela já estava com depressão, sempre teve né, essa doença, essa raiz específica assim de... E aí, eu acho que um ponto importante é que 75% hoje das pessoas que morrem por suicídio estão em países de baixa e média renda. Eu acho que isso já é um ponto bem importante. Se a gente está falando de aspectos biológicos, o porquê que pessoas pobres, é porque eles dão mais problema, né? O pobre dá mais problema, então é porque, né? Então, assim, já começa a trazer outros elementos que tem a ver com a questão social, cultural, econômica, né, relacional, enfim, de apoio, de tudo isso que são esses aspectos multifatorial. Eu gosto muito, para a gente entender o que é a multifatorialidade, a história do copo, né, Átila, assim, todos nós somos um copo, onde diversos elementos vão enchendo o copo, né? Então, elementos da vida, elementos da nossa história de vida, do nosso passado, das nossas memórias, dos nossos desafios, dos atuais. Então, todo isso vai, de alguma forma, gotejando nesse copo e o copo vai enchendo. E aí pode haver uma gota d'água, né, que vai, enfim, a ocorrer, por exemplo, uma tentativa ou uma tentativa de suicídio ou uma morte por suicídio. Então, não se fala... E aí é o ponto, por que se tem essa coisa tão arraigada a respeito de concluir a depressão enquanto, né, a raiz do suicídio? Eu acho que inicialmente parte, acho que de 2 pontos. A necessidade das pessoas de explicar o fenômeno do suicídio, de ter uma resposta. Não, que você trouxe, o fulano tá vendo, era depressão, era depressão. Então tá, se eu não tenho depressão, se o meu filho não tem depressão, estamos livres. Porque o fulano tinha, né? Não é assim, né? Não dá para ter nenhuma explicação simplista quando se fala em suicídio. Esse é o ponto, né? Então existe essa necessidade... Às vezes até tirar o peso, eu sinto aí, tu me fala se faz sentido isso, eu sinto às vezes mais até dos familiares ou da pessoa comum, assim, né, que não é profissional, de tirar o peso desse estigma do suicídio, já que a depressão já é algo, né, já da visão médica, já é mais aceito, né, já tá sendo mais bem vista, então, ele tinha depressão, então, tá, né, faz sentido, então. Faz sentido. E aí, falar de suicídio é não fazer sentido, no sentido de que, né, a gente não explica, é complexo. E estar diante da complexidade, da incerteza, da não resposta, né, fácil, é muito angustiante para todos, né? É muito angustiante. E eu acho que também o profissional vai nesse caminho, né? Quando ele vai tratar do fenômeno, né? Para ele precisando dar essa resposta. É muito difícil, né, vir aqui e dizer assim, olha, não tem resposta fácil, é complexo mesmo. Quem sou eu para, né, trazer a verdade a respeito desse tipo de sofrimento, né? E aí, quando a gente está falando, portanto, que não é bem depressão, mas sim, o que é? Você tem certeza que é, Tiziana? Sofrimento. Sofrimento. É uma vivência de sofrimento. É uma vivência existencial de sofrimento, de angústia de sofrimento. Total. Né? Mas se é a patologia ou qual transtorno, ou se há um transtorno, que é outro ponto. E aí eu tinha falado que eram 2 pontos importantes. Um que é essa necessidade de explicar, e o outro aqui é essa visão biomédica que nós temos dos processos da vida, né? De explicar neurologicamente, biologicamente, qualquer processo da vida, né? Então, e o quanto isso tem a sua base, mas extrapola, né? Extrapola, por exemplo, quando a gente fala o quanto, por exemplo, né? Povos tradicionais do Canadá e aborígenes australianos, né, tem um percentual alto de suicídio, né, devido ao processo de colonização, de exploração, como aqui no Brasil os indígenas, né, que um jovem indígena tem 8 vezes mais risco de morrer por suicídio do que quem não é um indígena, né? Então,
que o indígena ou o aborígene tem a ver com ter mais depressão? Então, né, assim, então desse processo, né, de civilizatório, enfim, do qual eles foram submetidos, né? E Tice, tu acha que essa associação, né, do suicídio sempre à depressão, como é que isso impacta na pessoa que está em sofrimento? Tu acha que tem algum aspecto disso, assim? E aí, Tício, antes de tu responder, deixa eu falar, né, de uma situação para tentar fazer essa associação de um caso mesmo que eu tive na clínica, né? De um parente de um paciente, né, que teve uma tentativa dentro de casa e se lidou com isso dentro de casa, né? Porque não chegou mesmo a morrer, então ficou aquela coisa do não dito. E aí até a coisa não, se não tem nenhuma doença, né? Se não tem nada, então não foi nada. E aí eu lembro de até... Silenciamento. Isso, e aí eu lembro de questionar um pouco lá, como é isso na família, para tentar entender como é que se lida com isso, né? Por dentro que eu sei que é uma família, dentro desses aspectos bem tradicionais, né? Do sentido dessa visão biomédica, e de que, né, e de que tudo se resolve também com medicamento, como você falou, e aí como que isso é visto assim? Porque porque ele contou como se fosse uma situação assim, corriqueira, né? Aconteceu isso e tá tudo bem, hoje então não se fala sobre isso. Acho que perpassa a coisa do silenciamento, né? Do tema do suicídio, desse tipo de sofrimento. Como assim o meu parente, meu irmão, meu primo, né, vivenciou isso? Né? Então, de alguma forma, o dizer da depressão em relação a isso dá uma certa legitimação para esse sofrimento, né? Então, acho que nesse viés, é importante talvez trazer a coisa da depressão, que em alguns segmentos já está muito mais vista como algo, é uma doença que tem tratamento, busca ajuda, a depressão e tal, né? Da legitimação do sofrimento. Agora, né? Então, em alguns cenários, em dialogar, inclusive, nós profissionais, com pessoas que têm uma cabeça muito fechada para a questão do suicídio, dialogar a partir da fala da depressão, enquanto uma doença, como a gente está trazendo aqui, pode ser bem produtivo, né? Contudo, a gente não pode se fechar nisso. Porque senão, por outro lado, a gente está restringindo, fazendo um reducionismo da questão. É o fulano que tem depressão. Então, isso gera estigma, vitimismo, patologização, né? Individualismo do problema, ou seja, a família toda, é aquele primo lá que é um problema, que é meio assim, que é meio, né? Então, individualização, inclusive, em políticas de prevenção, suicídio, ações de prevenção, isso fica, não tem ação de prevenção, então, porque é o indivíduo doente, ele que busca ajuda, sozinho. Então, o Estado, a escola, as comunidades, as igrejas, não tem nada com isso. Que fica ali o indivíduo sozinho sofrendo, né? Vivenciando isso, já que é só ele. Então, nós precisamos, acho que de uma vez por todas, desconstruir essa ideia. E, novamente, não é dizer que porque não é depressão, ou não necessariamente é a resposta do suicídio, é um transtorno que não é grave, que não tem, de fato, sofrimento existencial. Tem. É porque, na verdade, a depressão ela está contida no sofrimento. Então, ela é só um aspecto, né? Um fator que pode desencadear uma tentativa, né? Eu tô lembrando também um caso que eu atendi, que foi encaminhado, né? Não era por familiar, e a pessoa já trouxe essa narrativa da depressão. E quando eu comecei a atender, tinha realmente a ideação suicida, mas não tinha depressão. E aí é aí que entra o risco do profissional, né? Porque se ele cola na coisa da depressão, ele deixa de olhar os outros aspectos, né? Os outros fatores que podem estar trazendo, né? Desencadeando esse sofrimento Tem até uma essa pesquisa ideação. de Ju 2016 e outros, fez uma pesquisa bem robusta, trazendo que a maioria daquela amostra lá, isso nos Estados Unidos, não cumpria critério diagnóstico. As pessoas que inclusive, estavam em programas que tinham tentado, então estavam em programas de cuidado, né? No critério diagnóstico, né? Assim, não cumpriam, né? E aquilo, não estamos deslegitimando o sofrimento das pessoas, estão simplesmente dizendo assim,
é mais complexo do que simplesmente concluir que é depressão, né? E aí o profissional é que não pode olhar com essa visão simplista, né? Com essa visão do mito, né? Mas aí eu pergunto disso, e vamos dizer que o profissional que está assistindo a gente agora que entendeu e que, ok, não está lutando contra esse mito mais. Eu entendi que nem sempre é depressão. E talvez nem na maioria das vezes. Mas e quando eu escutar de outros profissionais, tanto no nível individual, como no nível de campanhas, né, de prevenção. Eu, por exemplo, e aí eu lembro que eu já comentei contigo, eu já vi isso no live, né, de um médico psiquiatra, né, comentando sobre a importância da saúde mental e falando, vamos cuidar da depressão, tá tendo muito caso de suicídio, então o tempo todo associando. É delicado, né, o profissional, por mais que seja que o outro esteja falando uma mentira, um mito, você chegar e, né, e Aí aí? você compartilha esse podcast, esse episódio com o seu colega, para que ele possa, né, talvez desconstruir algumas ideias e avançar nessa compreensão, né? Então, Que não ali ao vivo na live com a pessoa, mas em pode, algum vai, outro me momento. cita lá, cito qualquer ajuda ou não ajuda, né? Mas eu acredito que a gente precisa fazer um processo educativo, É porque é responsabilidade nossa como profissional, né? total, né? Eu já estive em live com psiquiatras, né? E aí, tá, ele coloca a posição dele e a gente coloca a nossa, não no embate, porque isso talvez não seja produtivo para o momento, mas diz assim, ó, mas também, além da depressão, vamos olhar aqui para o sofrimento. Para quê? Para legitimar aquele cara que perdeu o emprego e tá mal. Para legitimar a angústia da mãe que está sobrecarregada. Para legitimar o adolescente que está se sentindo perdido e sem sentido na vida. Para legitimar o sofrimento das pessoas, porque o ponto é esse. Elas só vão buscar ajuda, elas só vão entender que elas podem viver de um modo, ter uma vida mais plena, né? Construir essa vida mais plena, se ela entender, a gente chegar nelas, né? E falar de forma muito simples com aquela pessoa que sofre do dia a dia, do que está na rotina, que está nos escutando agora, né? Então, antes de pensar nisso, não fica até tem um certo receio das pessoas por causa do estigma ou depressivo, né? Esse estigma. Então, assim, eu não, mas a depressão e tal, o que vai dar isso? Fim das contas sofrer, todo mundo sofre em algum nível. O ponto a gente pode se cuidar. A gente pode, né, fazer isso por nós, né? Honrar a nossa própria vida e construir uma vida mais plena. Então, acho que esse é o lugar que a gente precisa construir. E aí eu tô pensando aqui que, como tu falou da medicalização, né? Eu fico lembrando da automedicação, né? Que as pessoas, quando não é algo mais grave, as pessoas se dão o direito de se automedicar, né? E eu acho que isso tira até a construção desses recursos internos para você lidar com essas outras crises que podem desencadear de repente ideação, tentativa, né? Ou mesmo morte por suicídio. Mas eu acho que a gente, nessa circunstância, a gente rema contra a maré de toda a indústria farmacêutica que faz essa cultura da medicalização da vida, né? De que tudo pode ter uma resposta muito rápida, muito fácil e instantânea de solução, né? E o buraco é mais embaixo, né? Então, acho que de alguma forma tem até uma certa... Eu escutei um psiquiatra fazendo uma crítica dentro desse assunto, chamando os colegas de cretinos, né? A psiquiatria cretina, né? Que era exatamente aquela que diz que eu tenho resposta, eu tenho solução muito rápida e fácil para te dar dos teus problemas de relacionamento amoroso, entendeu? Ou da tua falta de autoconfiança. Que no fim das contas, os processos humanos são esses e são mais amplos, né? Do que simplesmente me anestesiar ou acabar uma angústia, né? E como tu trouxe, né? E o desenvolvimento desses recursos aí, que há as terapias, enfim, temos aí séculos de trabalho em relação a isso. Então, a gente sabe o quanto é potente, o quanto é possível, inclusive, a gente desenvolver uma outra saída, né? Desses processos que a gente está trazendo aqui. Eu vejo muito assim, essa coisa como eu falei dos recursos, né?
E aí eu achei muito, muito legal, né? Essa coisa do e bonito até quando falou. Nossa responsabilidade também como profissional é que a gente fica muito tentando se preparar para atender essas pessoas e tipo assim, eu tô intervindo ali, né? Mas a própria pessoa, né? Entender que esse sofrimento é legítimo, né? Que ela pode sim sofrer, que acontece, que faz parte da vida e que ela pode ultrapassar isso, que ela pode, né, criar recursos internos, não só externos como profissionais, como outras coisas, mas internos também para estar lidando com isso, porque a vida é o tempo todo trazendo coisas desse tipo, né? Então, quando falou também dessa coisa da solução rápida, é muito essa sociedade um pouco da performance, né? Então, até isso de é fraqueza se eu parasse, então eu fico colocando medicação para eu sustentar, né? E depois é como se fosse aquela coisa ali, ó. Eu aperto aqui o parafuso, às vezes eu sinto isso até em algumas formas de intervenção, assim, dentro da área da saúde. Eu só aperto os parafusos e te coloco de volta na funcionamento, na produtividade, na performance. E aí a pessoa não toca esse sofrimento ela mesma, né? E como você falou, porque para ela não é legítimo, senão eu não me encaixo nessa sociedade. E aí na hora que transborda o copo, para ela às vezes é a única solução, né? A única saída, de repente e aí é um processo, né? E acaba que, então eu costumo olhar muito isso. Se eu não dou esses recursos, ela na hora que, porque vai, né, do jeito que a gente está vivendo, acontece com muito mais do que a gente imagina, né, muito mais do que os dados são capazes de computar, né, do que as estatísticas alcançam, né, então realmente, para você que é mergulhador, né, é uma responsabilidade, por isso que esse episódio é muito importante, né, com os outros profissionais, consigo mesmo como profissional, com os outros profissionais, né, e também com as pessoas que estão ao seu redor mesmo, né, de você tá tudo bem, né? Às vezes é o que a gente vê muito, crise de ansiedade hoje, né? O pessoal fala, eu tenho isso, porque eu vejo muito na clínica, por exemplo, as pessoas querendo se dar um diagnóstico. Eu acho que eu tenho TDAH por isso, eu acho que eu tenho isso por isso. Aí fica criando uns novos que tem assim, né? E eu acho que isso, e a pessoa não consegue conceber que é simplesmente a vida acontecendo. Ela, a pessoa dela que é assim, né? Que tem, enfim, eu acredito sim que existem processos de transtornos importantes que a gente precisa olhar e cuidar. Eu escutei uma vez de uma colega especialista em autismo e dizendo o quanto o diagnóstico, especialmente para adultos, né, que não tiveram um cuidado ao longo da vida, o quanto é importante quando ele recebe o diagnóstico, porque toda a inadequação, o quanto ele não consegue se inserir, enfim, as críticas das pessoas. Sentir um fracasso, né? Sentia-se fracassado e disse, olha, não sou bem eu que, né, estou fracassando, eu sou inadequado, né? Eu tenho uma condição aqui Eu tenho uma outra condição especial, diferente, tal, que pode ser cuidado. Então, acho que, nossa, se a gente conseguir cumprir, né, esse papel nessa circunstância, é fundamental termos, né? E de estar trazendo para as pessoas, né, como tu trouxe, essa questão de uma cultura de cuidar da saúde emocional, uma cultura cada vez mais, eu acho que inserido nos contextos, né, não se opor, né, com aquilo que a gente vê muito, que é fracasso, é porque você não deu certo, é porque você é vulnerável, ou você que aí entra não na deu coisa do conta. legitimar, né? Tipo isso, porque eu sinto que às vezes você tenta se encaixar numa condição para você ser legitimado. Eu tenho mesmo sem ter, mas eu tenho, então pronto, agora eu posso dizer que eu tenho isso porque a gente não legitima a outra coisa. Tipo assim, não tem nada, mas tá tudo bem, você não conseguiu, você não sentir que consegue, né? Então tá tudo bem. Aí a pessoa, né, consegue ser. Aí ela vai acessar esse recurso, né, interno e ela vai entrar, né? E aí eu acho que, resumindo, é a gente como profissional lutar também contra esse impulso de querer estar encaixando, de querer estar apertando parafuso, de querer estar produzindo também como um profissional, né? Tipo assim, eu tô aqui salvando, curando, consertando, né? Até a experiência pessoal que eu tenho, até com o meu próprio terapeuta, que ele fala muito assim, até os psicólogos, eles querem sempre consertar, né? Aí é isso, se a pessoa chega pra mim, eu quero mudá-la, eu já parto do pressuposto que ela tem que mudar, eu já não tô aceitando ela como ela é.
Então, como eu vou criar ali um espaço para ela expressar quem ela é naquele momento? Mesmo que em um outro momento ela pense, não me encaixo mais aqui. Mas tem que ser um movimento natural, né? Na hora que eu já coloco, você tá quebrada, porque você não tá dentro de uma estrutura funcional na sociedade, ela já... A gente reforça todos os estigmas, né? Da coisa da performance, da utilidade, né? De estar produzindo, dando conta, sustentando, né? E que nos separa de uma porção humana que é tão humana, que é a nossa vulnerabilidade, que são as nossas sombras, os nossos medos, os nossos receios, né? Então, eu escuto muito de pessoal da comunicação não violenta, por exemplo, dizendo, né, vamos tomar contato com nossos sentimentos, né? Aí sentimentos positivos e negativos. Não tem. Tem sentimentos. Que já traz essa coisa do bom e ruim, certo e errado, acolho e rejeito. Acolho e rejeito. Né? O que é ruim Isso eu rejeito, deixa o o que é... outro Exato, refuta. que entra nessa estrutura funcional, né? Muito legal, muito bom. E aí eu acho que, para encerrar, só dizer, né? Que você que é mergulhador, é sua responsabilidade, né? De se aprofundar, criar esse movimento, né? E vamos junto com a gente aqui. E eu vou até deixar insight. aqui na descrição desse vídeo as referências, né? Diversas referências sobre essa temática para você se aprofundar, baixar o teu artigo e a gente avançar nessa discussão. Muito legal. Então, deixa o like também, compartilha, assina o canal, tá? E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.